Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que bom ter você aqui conosco. Hoje é sábado, um dia mundial da alegria, dia de você buscar ainda mais esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso, que tem feito coisas incríveis para nós. E que bom que estamos juntos aqui para começarmos uma nova lição. Agora a lição de número 8, com o título Vendo o Invisível. E eu quero te mostrar já aqui a lição, com o título Provados pelo Fogo. Está aqui o tema geral, né? Provados pelo Fogo. E a lição de número 8. Olha que interessante aqui, ó, o título. Ele vai mostrar aqui, ó, uma figurinha, está escrito fé, só que não tem a letra E, só tem um acento. Então, tem tudo a ver com esse tema, fé. Por isso está ali, vendo o invisível, tem a palavra fé sem o E, só com um acento. E nada melhor que, para falar sobre fé, o nosso querido amigo Pastor Ivan, que mais uma vez está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Pastor Ivan. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha, e que bom que você escolheu esse momento para juntos nós estudarmos a lição da Escola Sabatina, para nós aprendermos um pouco mais de Jesus, de Deus e das suas maravilhas. E eu quero te convidar para ler Hebreus 11, 27, que é o nosso verso para memorizar. Ele diz o seguinte, vai aparecer na sua tela aí embaixo. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Nós estamos falando aqui de Moisés, quando abandonou o Egito. Mas, pastor Ivan, nós temos algumas dúvidas. Aqui a figura mostra a palavra fé sem o E, né? E o que é fé? Primeiro, para a gente começar. Eu acho que a descrição de fé está lá em Hebreus 11, verso 1, que diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, a ideia de fé é você acreditar em algo que não pode ser comprovado, que você não consegue enxergar, mas você acredita apesar de, ou apesar das circunstâncias. Então vamos dizer assim que eu quero muito ter um carro, que tem muita gente que não é adventista, está assistindo a gente de outras denominações, e vamos explicar assim, então eu quero ter um carro, eu creio que eu vou ter aquele carro, mas não estou vendo, isso é ter fé? Olha, a fé não é mais ou menos, não é bem isso também numa questão de não ver. Vamos tentar usar um exemplo mais simples. A fé é acreditar que Deus está no controle, mesmo quando eu não sinto a presença dele em alguns momentos. Fé é saber que a história terminará bem para nós, os que acreditamos em Cristo, mesmo quando todas as coisas à minha volta demonstram que não vai terminar bem. Eu acho que, não querendo te interromper, mas eu acho que uma descrição interessante de fé, eu gosto muito da palavra hebraica para fé. A palavra hebraica para fé é a palavra emuná. Essa palavra é usada lá no livro de Abacuque, quando ele diz assim, que mesmo que a videira não floresça, e aquele verso lá todo, e ele fala, ainda assim, eu vou continuar acreditando em Deus. E ele vai usar essa expressão, emuná. E a primeira vez que a palavra emuná aparece na Bíblia, não é num contexto de fé e confiança. A primeira vez que a palavra emuná aparece na Bíblia é quando Moisés está com os braços levantados, enquanto Israel está guerreando. Moisés mantém os braços levantados. E a palavra hebraica para permanecer é a palavra emuná, permanecer com os braços levantados. Então a palavra fé no hebraico tem essa função de permanecer. Ou seja, eu continuo, eu insisto, eu persisto, eu permaneço. Isso é fé. Então, se nós pensarmos assim, quando alguém fala que esse mundo ainda tem solução, eu acredito que será um mundo melhor, isso é ter fé? Porque nós sabemos que o mundo não vai de mal a pior, não tem como melhorar, né? Mas quando uma pessoa tem esse pensamento de que, eu tenho fé, eu acredito que esse mundo vai melhorar, isso é ter fé realmente? Ele tem uma crença, mas ele não tem fé, porque a fé é baseada também na palavra de Deus. Ela não é uma confiança que nasce na minha mente sem nenhum embasamento, sem nenhum conhecimento. Toda a confiança que de alguma maneira não está baseada na palavra de Deus é uma crença, é uma confiança, mas não é fé. Entendo, entendi. Para você também que tinha essa dúvida, olha só, já respondemos aqui. No verso áureo lá, que nós lemos ali adiante, um pouco atrás, falamos sobre Moisés. Moisés teve essa fé quando abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Então, não ter medo também é um sinal de fé? A fé, ela vai produzir em você ação e não ação. E eu vou tentar explicar. Você vai ler o verso
aqui para memorizar, e diz: pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, que é o que o texto vai falar ali, e diz que ele também permaneceu firme. Então a fé fez Moisés abandonar e permanecer firme. E o que a fé não fez? Ou o que não aconteceu? A fé não fez com que Moisés ficasse amedrontado. Ou seja, a fé permitiu que ele abandonasse, a fé permitiu que ele permanecesse firme, mas a fé também fez com que ele não ficasse amedrontado. Não é que a pessoa que tem fé, ela nunca vai ter medo. O medo, infelizmente, faz parte da nossa existência, faz parte da nossa fraqueza e da nossa natureza humana. Mas a fé, ela nos leva a entender que quando Deus está no controle, eu não tenho o que temer. Então, quando a minha fé é provada, quando a palavra de Deus é colocada contra os fatos em si, a minha fé precisa, neste momento, vencer o medo. Agora nós demos vários exemplos aqui sobre objetos, sobre coisas, sobre situações que nós não vemos, mas, enfim, acreditamos. Agora, seria mais desafiador ainda, pastor, a gente acreditar naquilo que a gente não vê como aquele que a gente não vê, e especificamente Deus. Nós devemos acreditar que esse Deus realmente existe. Se ele existe, por que a gente não vê ele? A fé, Felipe, ela tem o seu ponto fraco, vamos dizer assim, que é exatamente aquela noção de transformar a sua convicção ou seu conhecimento, os fatos em fé. Eu vou tentar dar um exemplo prático. Eu nunca gostei muito de algumas discussões, essa é uma opinião pessoal minha. Por exemplo, algumas pessoas entram em debates para provar que Deus existe. Eu pergunto, quando eu provo que Deus existe, eu estou acreditando em Deus ou eu tenho fatos suficientes que me levam a pensar ou crer que Ele existe? Nem sempre a fé vai provar as coisas. Esse é o ponto interessante da fé. A fé, ela não tem como função provar. A fé tem como função fazer com que você acredite naquilo que parece difícil e impossível para algumas pessoas. Olha só, a verdade sobre essa fé, essa bondade do nosso Pai, o poder pelo nome de Jesus, que nós temos fé em acreditarmos que Ele vai voltar, que Ele vai nos buscar, e que esse mundo realmente não tem jeito, mas a situação de Ele nos mandar, nos buscar, nos levar até as mansões celestiais, nós temos fé para isso, o poder da ressurreição e a compaixão de Deus por nós são verdadeiramente essenciais, que nos permitem permanecer firmes quando estivermos passando no crisol, que nós já comentamos várias vezes sobre o crisol, e quando formos talvez tentados a duvidar de tudo que existe, de todas as situações, e de que esse Deus maravilhoso voltará para nos buscar. Durante a semana nós vamos ver o poder de Deus para ajudar a nos manter firmes nas piores e diversas situações. Eu convido você para ficar durante a semana conosco, tem muita coisa legal, muitas bênçãos aqui, muito aprendizado, vamos ter na lição durante essa semana, e amanhã a gente vai começar a continuar falando sobre o nosso Pai. Amanhã o título é A Generosidade do Nosso Pai, eu convido você a estar conosco, não importa o horário, não importa onde, não importa o local, o importante é buscar esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que tem nos abençoado de diversas maneiras. E se você não viu a live, ou se você ainda já está vendo de manhã nesse sábado, não esqueça, teremos uma live hoje. Se você está vendo à noite, já tivemos a live, mas sem problema nenhum, você pode rever a live também, está no canal, com os brindes, os 7 brindes que nós tivemos das pessoas inscritas aqui. Fique conosco, então, Deus te abençoe e nos vemos por aí. Não esquece, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Aquele abraço.